Recentemente, o Senado aprovou uma medida provisória que altera o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Entre as principais mudanças estão o fim da carência de 18 meses, a possibilidade de desconto em folha e refinanciamento para devedores. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Aqui no estúdio, o advogado Amílcar Maia vai falar mais sobre essas mudanças. O que pode atrapalhar essa sanção? Já está bastante encaminhado, foi aprovado politicamente. O que falta, então, para ser colocado em prática? Não, de fato, foi uma medida proposta pelo ministro da Educação, por conta que o FIES em si, a gente tem que lembrar que a proposta dele é uma política social de inclusão de uma maior população de estudantes no ensino superior. O que eu quero dizer é que, realmente, quando ele foi criado, foi uma política de inclusão social. Só que ele foi criado em 2001, a lei. Hoje, em 2017, o governo não está mais conseguindo ter uma sustentabilidade do projeto. Por quê? Porque os riscos da operação são todas custeadas pelo governo, certo? Então, em razão da alta inadimplência dos alunos após a conclusão do curso, eles estimavam no começo do projeto que seria uma inadimplência de em torno de 10%. Só que hoje o governo afirma que já está na casa dos 50% de alunos inadimplentes que não estão conseguindo arcar com os pagamentos ao final da faculdade. Então, a proposta do governo é justa, é para dar continuidade ao FIES, porque do jeito que está, ele vai ser um projeto decadente. Uhum. E essas medidas, elas vão conseguir, por exemplo, cessar a inadimplência, vai conseguir fazer outros financiamentos? Sim, porque qual é a proposta da medida provisória? A participação das instituições privadas, dos bancos privados e das instituições de ensino. Porque o que acontece? No modelo atual, as instituições de ensino, elas arcam muito pouco com o risco da operação, cabendo apenas ao governo. E a partir da medida provisória, as instituições elas vão ter que fazer um aporte no fundo de garantia do FIES muito maior, o que era em torno de 6% de cada mensalidade que eles recebiam, hoje vai ser a partir de 13%. Ou seja, as instituições que querem se cadastrar no programa do FIES, elas vão ter que dar uma garantia maior aos riscos da operação. No primeiro ano, se tem uma faixa de 13% do valor da mensalidade e do segundo ao quinto ano, um valor que varia no mínimo entre 10% até 25% dos valores da mensalidade. Por quê? Porque o governo, de fato, ele vai investir nesse fundo, mas ele vai ter um limite, que se estima entre 2 bilhões de reais. Só que as universidades também vão arcar com os riscos da inadimplência. Então, isso vai dar uma sustentabilidade muito maior ao sistema do FIES. E a preocupação, me parece, não só com a inadimplência, mas com a solução de continuidade do projeto. É legal esse tipo de proposta o projeto em andamento vai ser um marco regulatório do FIES antigo e o FIES novo? Sim, porque a partir dos contratos firmados em 2018, vão ser estabelecidos 3 tipos de FIES, 3 categorias. A primeira é o sucessor do atual FIES, certo? Vão ser para alunos com renda familiar per capita até 3 salários mínimos, com juros zero durante todo o financiamento. E aí, qual é a vantagem? Você só vai pagar a correção monetária, entendeu? A cada 3 meses durante a faculdade, você vai pagar em torno de R$150, que é um valor simbólico, certo? E na segunda modalidade, que vai ser o FIES regional, que vai ser direcionado para alunos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com estudantes com renda familiar até 5 salários, certo? E os juros vão ser na média de 3% ao ano. E aí, o que difere da primeira e da segunda é que
a primeira modalidade do FIES, ela vai ser custeada tanto pela universidade quanto pelo governo. A universidade também vai correr os riscos da inadimplência. Já na segunda modalidade, os riscos ficam por conta dos bancos, que aí vai haver a entrada de bancos privados no financiamento do FIES, certo? Privilegiando estudantes tanto do Norte, do Nordeste, quanto do Centro-Oeste. A burocracia vai se tornar muito maior, não é? Primeiro que você vai ter que fazer o financiamento junto ao banco privado, ter o fiador, tá toda a burocracia de um financiamento, né? A burocracia já existe. Tanto é que é motivo da maioria das queixas dos estudantes do FIES em relação à burocracia. Porque o aluno, quando ele faz o financiamento, ele a cada 6 meses ele tem que fazer o aditamento do financiamento. O que é renovar as informações. E aí, quando o banco, o governo e a faculdade não estão em sincronia, quem se prejudica é o aluno. Por quê? O banco não repassa o dinheiro para a instituição de ensino e o aluno não consegue se matricular na faculdade. Aí ele acaba perdendo todo o semestre ou todos os anos que ele esteve cursando o curso, entendeu? E aí, assim, a burocracia em si vai continuar a mesma coisa. O que pode prejudicar os alunos é a questão de que cabe ao banco privado escolher as condições do financiamento, entendeu? Aí vem juros. Não, então, os juros são estipulados a 3% ao ano. Então, de fato, são juros muito baixos. E qual é o adendo que pode ter, que pode prejudicar o aluno? É o valor do financiamento. O quanto que o banco privado vai financiar o curso. Você só quer financiar meia bolsa ou 10%, 20%, isso aí vai caber a uma discricionalidade do banco privado. Já que seria, então, financiamento para estudantes, para melhorar a formação e com o pagamento após, esse risco, conforme a senhora falou, tem que ser assumido pela instituição bancária. Isso. Mas é uma proposta educacional. Isso. Né? O que a gente também percebe que pode ocorrer é o menor interesse das instituições privadas e dos bancos. Por quê? Porque antes as instituições privadas não tinham nada a perder. Os riscos eram apenas do governo. A partir de agora ela começa a arcar, assim como os bancos. Eles vão pedir garantias? O fiador. O fiador continua como obrigatório, exceto quando alunos com renda de até 1,5 salário e cursos de licenciatura. Nesses casos você não precisa de fiador. Nos demais casos, você pode ter um ou demais fiadores que a renda seja pelo menos o dobro do valor da mensalidade. A outra proposta é desconto em folha, caso o aluno consiga emprego. Não é uma proposta obrigatória. Cabe ao estudante querer ou não que seja descontado em folha. Porque como não vai mais haver a carência de 18 meses após o curso para você começar a pagar, a partir do seu primeiro emprego formal, você vai começar a pagar valores que não ultrapassem 10% da sua renda. Então, assim, realmente é um valor pequeno e que o estudante ele pode optar que seja descontado em folha como se fosse uma espécie de consignação em pagamento. E se ele não conseguiu emprego, rapidamente? Se ele não conseguiu emprego, ele vai continuar pagando um valor simbólico. Durante a faculdade, a cada 13 meses, ele não paga aproximadamente R$150, que é em relação aos juros, ele vai continuar pagando um valor de R$50 a cada 3 meses, que é em relação aos juros até o seu primeiro emprego formal. A grande preocupação é sempre cair numa armadilha, né? Esses 3% ao ano, né? São cumulativos que às vezes você consegue fazer sua faculdade num período normal, dentro do calendário. Às vezes você não consegue, às vezes não consegue emprego. Mas é cumulativo esse juro? Não, não é. São 3% anual e não tem variação. A grande diferença também do contrato de financiamento é que, atualmente, você só vai ter noção do quanto que você vai pagar semestralmente. Você não tem noção do contrato todo. E a partir do ano que vem, 2018, a partir da assinatura do contrato, você vai saber o valor do financiamento, o valor das prestações e dos juros
de todos os anos do financiamento. Então, você vai poder ter uma previsão e até uma educação financeira para poder pagar os estudos ao fim da faculdade. A política de remuneração, conforme juros, tudo, vai de acordo com a mensalidade, né? Se eu tenho uma bolsa de 20%, evidentemente, esse cálculo de 20% vai a partir da majoração da mensalidade. Eu pago 20% de 1.000, se aumentou para 1.200, é 20% de 1.200 e assim por diante. Exatamente. O que a gente também tem que lembrar é que, além dessas duas modalidades do FIES, ainda vai ter uma terceira, que ela vai disponibilizar 60 mil vagas, certo? E a diferença dessa modalidade é que os recursos vão vir do BNDES e os riscos vão ser arcados por ele, certo? Vai ser para todos os alunos do Brasil, com rendas de até 5 salários mínimos, e a fonte vai vir dos fundos de desenvolvimento regionais, do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, para custear o de todos os alunos do país. Essa corrida vai ser grande, né? Vai ser bastante disputada. Vai, mas assim, eu continuo a pensar que os maiores beneficiados são os alunos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque só para esses alunos vão ser disponibilizados 150 mil vagas, certo? A gente também tem que levar em consideração o IDH municipal. Se você for comparar o IDH municipal dos municípios do Nordeste e do Norte com o do Sudeste e o do Sul, realmente nós precisamos de uma maior força de políticas para diminuir a evasão dos estudantes nas universidades. Você acredita que haverá uma demanda maior e o aluno está sendo tratado como um consumidor, mas dentro de uma perspectiva de formação educacional? Eu creio que com essa medida provisória, que valerá a partir de 2018, nós teremos maiores oportunidades e, assim, o aluno ele vai poder ter ciência do que é que ele está contratando. Ele vai ter um maior respeito, sim, como consumidor, a partir do momento que ele está assinando o contrato, está sabendo qual é o valor que está negociando, está sabendo qual é o valor das parcelas. Então, assim, vamos lembrar que é uma política social de inclusão ao ensino, mas também temos que lembrar que o estudante aí está como consumidor, porque ele está negociando um contrato. Não é um contrato de um carro, nem de uma casa, mas é um contrato que ao longo prazo ele vai ter que pagar. Conversamos com a Birla Maia, ela é advogada. Muito obrigado pela entrevista. Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.